sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. Pelo batismo numa pia batismal, o cristão se sente livre do pecado original e começa a fazer parte dos que seguem a doutrina de Jesus. Confirmação é sinal de adesão, o cristão se compromete com a sua religião e mergulha mais a fundo no mistério sem igual da vocação. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. E quando a gente tem saudade do Senhor, todo mundo se reúne para partir o pão do amor e naquela Eucaristia se partilha o corpo e sangue de Jesus. Mas como a gente permanece um pecador, de repente a gente sente que caiu em desamor, se arrepende novamente, penitente vai pedir perdão ao Pai. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. Mas há espinhos no caminho do viver, e entre eles a doença que nos pode arrefecer, e é por isso que rezamos com aqueles que se encontram a sofrer. Se todo mundo tem a sua vocação, há quem ouça o chamado de viver por seus irmãos, e o Senhor então ordena que liderem o seu povo para o céu. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. Mas todo mundo tem no peito um coração, de repente o sentimento fala forte no cristão, e ele então resolvem construir para o Senhor um novo lar. Quando você nasce, quando você cresce, quando você ama, se você padece, para tudo que lhe acontece, existe um sinal de paz, existe um sinal de amor. São os 7 sacramentos, 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 são os 7 sacramentos. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. Pelo batismo numa pia batismal, o cristão se sente livre do pecado original e começa a fazer parte dos que seguem a doutrina de Jesus. Confirmação é sinal de adesão, o cristão se compromete com a sua religião e mergulha mais a fundo no mistério sem igual da vocação. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. E quando a gente tem saudade do Senhor, todo mundo se reúne para partir o pão do amor e naquela Eucaristia se partilha o corpo e sangue de Jesus. Mas como a gente permanece um pecador, de repente a gente sente que caiu em desamor, se arrepende novamente, penitente vai pedir perdão ao Pai. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim, Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio no Senhor Jesus. Mas há espinhos no caminho do viver, e entre eles a doença que nos pode arrefecer, e é por isso que rezamos com aqueles que se encontram a sofrer.
Se todo mundo tem a sua vocação, a quem ouça o chamado de viver por seus irmãos, e o Senhor então ordena que liderem o seu povo para o céu. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, Eucaristia, penitência. Então, boa noite aí para todo mundo, né? Retomando aí as nossas reflexões, né? Sempre o espaço para a gente poder aprofundar a nossa fé. Isso é o mais importante. Todos nós professamos a fé cristã católica, e como diz São Pedro na sua primeira carta, é importante, é necessário nós podermos dar razão à nossa esperança, razão à nossa fé. Então a fé é um dom de Deus, naturalmente, mas é um dom dado à pessoa humana, e a pessoa humana tem várias dimensões, e entre elas tem a dimensão racional, intelectiva, a sua capacidade de compreender. Então por isso que é importante a gente refletir também sobre os conteúdos da fé. Naturalmente isso não significa uma teorização, né? Estarmos aí num nível abstrato, né? De reflexões, de palavras, de ideias, de forma nenhuma. Quando nós refletimos sobre os conteúdos doutrinais, estamos refletindo sobre a razão da nossa fé, que não é racionalismo, não é simplesmente uma tentativa de explicar o mistério que nós professamos na fé, mas é, como já foi dito, é a capacidade que nós temos de compreender aquilo que Deus nos comunica, não é, através da própria realidade, através da criação, através da revelação, não é, cujo registro, né, está na Sagrada Escritura, que nos facilita conhecer a palavra de Deus, e tudo aquilo que Deus revela para o nosso bem, para a nossa salvação. Então isso é preciso que nós reflitamos, que nós aprofundemos, que nós cresçamos também nesse conhecimento. E, portanto, esses nossos momentos aqui de reflexão, né, sobre tantos temas relacionados à nossa fé, a fé que nós professamos, a fé que nos alimenta e alimenta também a nossa vida, né? Porque não podemos separar a fé da nossa vida, a fé professada das atitudes que nós assumimos como compromisso e também como testemunho. Então nós vamos iniciar invocando o Espírito Santo, né? Convido todos vocês, né, que sintonizemos, né, não só nessas palavras, mas sobretudo nessa atitude de abertura para conhecer a vontade de Deus e aprofundar a fé que nós professamos, né? Essa fé que é a razão da nossa alegria e da nossa esperança em Cristo nosso Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo, dai-nos corações grandes, abertos à vossa silenciosa e forte palavra inspiradora, e fechados a todas as ambições mesquinhas. Dai-nos corações alheios a qualquer desprezível competição humana e compenetrados do sentido da Santa Igreja. Dai-nos corações grandes, desejosos de se tornarem semelhantes ao manso coração do Senhor Jesus. Dai-nos corações grandes e generosos para superar todas as provações, todo o tédio, todo o cansaço, toda desilusão, todas as ofensas. Dai-nos corações grandes e humildes, até o sacrifício quando necessário. Corações cuja felicidade seja palpitar com o coração de Cristo e cumprir fielmente toda a vontade do Pai Celeste. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Portanto, nós vamos iniciar, né, hoje fazendo uma apresentação dos 7 sacramentos. Faremos uma pequena introdução, depois vamos retomar, né, os sacramentos como eles são apresentados pelo Catecismo da Igreja. Então, os 7 sacramentos
eles são apresentados com uma classificação muito didática. Até mesmo o catecismo, ele nos fala que há outras maneiras de apresentar os sacramentos. É possível fazer uma abordagem dos sacramentos, de outras maneiras, sempre considerando os 7 sacramentos. Mas aqui o catecismo adotou um modo, uma maneira de apresentar os 7 sacramentos, considerando a sua natureza, também a sua finalidade. Então, o catecismo nos diz que os 7 sacramentos, eles são instituídos por Cristo, o batismo, a confirmação, a Eucaristia, a penitência, a unção dos enfermos, a ordem e o matrimônio, e eles atingem todas as etapas e todos os momentos importantes da vida cristã. Então, isso é fundamental para a vida cristã. Nós falamos, que a igreja tem 4 características fundamentais. Ela é una, santa, católica e apostólica. E, portanto, a igreja é povo de Deus, como nos lembra muito bem o Vaticano II, na Lumen Gentium, é corpo de Cristo, é templo do Espírito Santo. E por isso a igreja, ela é um organismo vivo, tem uma dinâmica, uma vitalidade. E essa vitalidade da igreja, ela se mantém justamente com a graça de Deus. E os sacramentos são, de fato, os canais da graça de Deus que mantém viva, mantém essa vitalidade da igreja. Então, isso é muito interessante porque não caímos no sacramentalismo, o ritualismo de realizar os sacramentos simplesmente como algo pontual, mas dentro de uma interação. Tanto que o número 7 é muito importante porque indica uma totalidade. E é a totalidade da nossa vida, por isso que todos os sacramentos, até mesmo numa analogia, numa comparação, eles podem ser apresentados, num outro modo de falar, relacionando com momentos fundamentais da nossa vida. Então, por exemplo, eu posso, como geralmente se diz, o batismo é o início, então o batismo é o nascimento. Portanto, quando nós recebemos o batismo, nós nascemos de novo, como o próprio Jesus vai dizer a Nicodemos, falando, fazendo, podemos assim dizer, a catequese sobre o batismo: quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. Então, o batismo como o início é relacionado, fazendo essa espécie de analogia, de comparação com o nosso nascimento natural. Depois nós temos a Eucaristia como alimento. Então, quem nasce precisa se alimentar. Então, nessa comparação, como há o alimento material, há também o alimento espiritual, a Eucaristia. Depois chega um determinado momento da nossa vida que nós precisamos tomar decisões que indiquem a nossa maturidade, as escolhas mais fundamentais, mais permanentes da nossa vida. E, portanto, podemos comparar esse sacramento da maturidade com o sacramento da crisma. Depois, na nossa vida, há momentos de desencontros, desencontro no ambiente familiar, desencontros no ambiente de trabalho, enfim, nos nossos relacionamentos. E muitas vezes esses desencontros provocam quebras, rupturas que são danosas, são prejudiciais. E, portanto, precisamos refazer esses relacionamentos feridos, afetados, quebrados. Aí podemos fazer a comparação também nos sacramentos com o sacramento da reconciliação, o sacramento do perdão. Então, se a gente se desculpa, humanamente falando, quando se trata da vida espiritual, então não basta apenas uma desculpa, mas também uma graça,
E essa graça nos vem justamente do sacramento da reconciliação. Depois nós temos, por exemplo, o sacramento da unção dos enfermos, que é dado justamente à pessoa que está naquele momento de fragilidade. E aí fica muito evidente, né? Nós também temos momentos da nossa doença e assim por diante. Mas, de novo, não é como um passaporte, né, para a eternidade, como alguns pensam, mas a gente vai tratar isso num momento específico, mas um momento de receber também a graça de Deus, da esperança, né, da cura, mas também, sobretudo, da salvação. Depois nós temos na nossa vida, né, aquela decisão que nós tomamos, que é uma decisão que nos compromete, né, com a sociedade, nos compromete com uma contribuição que nós podemos dar para a família humana. E aí nós podemos comparar com o sacramento do matrimônio e podemos comparar também com o sacramento da ordem. Pois bem, então, segundo aquilo que o catecismo nos apresenta, né? Se alguém tiver curiosidade ou quiser anotar, né, toda essa parte, né, que trata, né, dos sacramentos está no catecismo. Eu estou aqui no número 1210, né, fazendo algum comentário, mas é importante que vocês, né, que se interessam, né, possam aprofundar, né, retomar, não ficar somente escutando, mas também tomar alguma nota de algum número do catecismo. Eu sempre vou dizer os números, né, que estão nos parágrafos. Então, a partir do número 1210, né, 1210. E aqui no 1211 diz assim: seguindo esta analogia, né, da vida natural e da vida espiritual, exporemos primeiramente os 3 sacramentos da iniciação cristã. Então nós temos a primeira classificação, os 3 primeiros sacramentos chamados sacramento da iniciação cristã. E naturalmente, né, eu vejo que tem muitos catequistas aqui nessa sala virtual, e que não estou falando nenhuma novidade. Então, ultimamente, né, tem se falado muito da iniciação à vida cristã. E a iniciação à vida cristã com esses 3 sacramentos, né? O sacramento do batismo, que é a porta, né? O sacramento da crisma, que é a confirmação, né? Quando se chega à maturidade, e o sacramento da Eucaristia, né? Que é justamente o sacramento que nós recebemos, um dos primeiros, né? Depois do batismo. Isso o catecismo trata no capítulo 1. No capítulo 2 desta sessão, né? Que é a segunda sessão. Depois, há uma outra classificação muito interessante que se chama os sacramentos de cura. Então, nós temos o sacramento da reconciliação, a confissão, e o sacramento da unção dos enfermos. Então, vejam como é interessante, né? O sacramento de cura não é só o sacramento da unção dos enfermos, mas também o da reconciliação. Então, o sacramento da reconciliação, de fato, nos cura as feridas do pecado em nós, no nosso coração, nos nossos relacionamentos. Mas claro que nós vamos tratar isso de modo específico nos próximos momentos, né? Nas outras semanas. E por fim, nós temos os sacramentos que estão a serviço da comunhão e da missão dos fiéis, e que são os sacramentos da ordem e o sacramento do matrimônio. Pois bem, então, isto poderíamos dizer assim, de um modo geral, né, como o catecismo nos apresenta essa abordagem dos sacramentos. Agora nós vamos ainda, à guisa de introdução, nós vamos falar algumas coisas introdutórias. Nós estamos assim, já entrando, né, especificamente nos sacramentos, porque teremos, acredito que nessas 3 próximas vezes, né, hoje mais 2 vezes, nós vamos ter a oportunidade de dizer alguma coisa de uma forma um pouco mais aprofundada sobre os sacramentos especificamente. E, portanto, uma introdução eu acho necessária. E, de novo, né, aqui nós temos muitas pessoas, né, com vários níveis, né, pessoas
né, que já tiveram a oportunidade, né, de aprofundar a questão dos sacramentos, quem sabe já fizeram até curso de teologia, assim por diante. Mas aqui a nossa abordagem, ela tem uma pretensão mais simples, né? É a gente poder, né, recordar, poder fazer uma reflexão, tanto mais leve, né, que de fato nos ajude a alimentar a nossa fé, não apenas a recordar alguns conceitos ou algumas informações sobre esse tema. Então nós vamos ver agora, né, pedimos aí a Ivan que coloque na tela, né, vamos aí apresentar alguns temas, né. Primeiro uma palavrinha muito rápida, né, sobre a fonte, né, a fonte que nós temos, né, para refletir sobre este tema, que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, um dos grandes presentes que São João Paulo II, né, deu à Igreja foi justamente a elaboração desse Catecismo da Igreja Católica. Porque ao longo da história da Igreja, houve já várias tentativas, né, e tentativas muito louváveis, né, de formular, né, de resumir, de compendiar, né, aquilo que nós professamos na nossa fé. Isso já desde o tempo dos apóstolos. Nós podemos dizer que os ensinamentos dos apóstolos, uma das características da comunidade cristã primitiva, né, era a assiduidade aos ensinamentos dos apóstolos, o próprio querigma, o anúncio, né, tudo isso eram tentativas, né, de apresentar de forma sistemática a doutrina da igreja, né, aquilo que a gente recordou da primeira carta de São Pedro, né, a razão da nossa fé, a razão da nossa esperança. Então a gente poderia já fazer uma pergunta, né, por que um catecismo? Né, isso nós encontramos justamente no catecismo, né, quando ele foi promulgado, foi entregue à igreja. Então, nós já temos mais de 25 anos, né, nós temos essa riqueza que nos ajuda muito a alimentar a nossa fé. Até o Papa Bento XVI, quando esteve no Brasil, ele dizia, é fundamental, né, nós, né, como cristãos católicos, termos a Sagrada Escritura, sem dúvida, a Sagrada Escritura, a Palavra de Deus, né, que é a grande fonte de inspiração, mas também o Catecismo. Então, esses dois grandes livros, até porque não são essencialmente distintos, porque o Catecismo não diz nada que não esteja em consonância com a Sagrada Escritura. E a Sagrada Escritura é o fundamento, né? O fundamento, primeiro, da doutrina, né? Daquilo que se expressa, né, de forma também racional, intelectiva, sobre a nossa fé. Então, a primeira pergunta, né? Por que um catecismo? Então, vamos ver aí, né, nós temos a resposta aqui do cardeal Danils. Então, por que um catecismo? Muitos expressaram o desejo de que seja redigido um catecismo, um compêndio de toda a doutrina católica, no que se refere tanto à fé quanto à moral, para que seja ponto de referência para os catecismos ou os compêndios que são preparados nas diversas regiões. A apresentação da doutrina deve ser bíblica e litúrgica. Deve conter uma sã doutrina adaptada à vida atual dos cristãos. Então, essa resposta do cardeal é muito interessante, né? É assim, nós poderíamos dizer, é uma resposta completa, densa, né, que a gente precisa desenvolver com o próprio conteúdo do catecismo. Então, uma primeira palavra, né? Catecismo, catequese, catequista, catequizando e assim por diante, né? São palavras que têm a mesma raiz. E qual é essa raiz? Kath, erros, né? Aí, na língua grega. E quer dizer o quê? Né? Kath, né, a preposição, e erros quer dizer eco. Né? Então, essa palavra, ela pode ser traduzida como fazer ecoar.
Então a catequese, e isso certamente não deve ser novidade para, se não para todos, né, mas para a grande maioria que está aqui, a catequese é fazer ecoar. Mas fazer ecoar o quê? Fazer ecoar o ensinamento, a doutrina, e naturalmente que a doutrina não é um conjunto de ideias sobre alguns temas, mas a doutrina é tudo aquilo que faz parte como conteúdo do discipulado. Ó, doutrina, discípulo também, tudo está aí, né? Do ensinamento. Como a gente lembrava, né, isso aqui é muito interessante, e por isso que nós dizemos, né, que o catecismo não é uma invenção, né, da Idade Média ou uma invenção atual, mas como na sua origem, né, como a gente está lembrando aqui, até etimologicamente o que significa fazer ressoar, nós já podemos encontrar na própria experiência do cristianismo primitivo. Então, podemos ver aqui, né, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, a partir do versículo 42. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do versículo 42, falando da comunidade cristã primitiva. Então, se diz que eles, a comunidade, se mostravam significa davam testemunho, não é? Assíduos, uma perseverança efetiva e afetiva, assiduidade, ao ensinamento dos apóstolos, à comunhão fraterna, à fração do pão e às orações. Então, essa assiduidade aos ensinamentos dos apóstolos, que naturalmente o que era esse ensinamento dos apóstolos? Aquilo que Jesus ensinou. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então este é o conteúdo do anúncio que eles fazem, vamos dizer, da catequese, do querigma. Então não há ambiguidade, não se pode dizer o que era que eles falavam. Não, aqui se disse essa expressão, não é? Muito densa, ensinamento dos apóstolos, mas o ensinamento dos apóstolos é a Escritura e a palavra de Jesus, né, que ilumina a Escritura e que realiza a Escritura. Então, o que é isso? Isso é a catequese. E o catecismo aí é o compêndio, né, é o documento, é o livro onde se reúne toda a doutrina católica. Logo quando se falou, né, desse catecismo universal, houve uma série de críticas, até por parte de teólogos, de eclesiásticos, de pessoas da igreja, que depois se constatou que é puro preconceito, né? É um preconceito, não tinham nem visto ainda o catecismo, já estavam criticando e rejeitando, e o pior ainda, fazendo contra-propaganda, né? Infelizmente ainda existe hoje em nosso meio, né, pessoas, né, que incoerentemente, né, fazem críticas temerárias, superficiais, né, ao conteúdo do catecismo. Claro que o ser humano tem sempre, e deve ter, né, uma postura crítica, não critiqueira, crítica, né, porque a própria linguagem, né, ela exige uma adaptação, as maneiras e assim por diante, mas isso é normal. Mas quando se fala da doutrina da igreja, da fé que nós professamos, então é um tanto estranho, e sobretudo com essa visão preconceituosa, né? Por quê? Porque se falava de um catecismo universal. Mas a igreja é universal. A nossa fé é universal. Então, nossa fé é universal. Quando nós dizemos a igreja una, santa, católica quer dizer isso, universal. E evidentemente que esse universal não está nas nuvens, esse universal está concretizado, né, está presente, né, numa realidade, né, palpável, né, visível, uma realidade que nos toca, nos envolve, porque fazemos também parte dela. E é interessante que
até muitos que criticavam, né, esse catecismo universal, como é que pode ter uma palavra universal, né, para o mundo todo, onde há uma diversidade de culturas, uma diversidade de expressões da fé e tudo, e assim por diante. É claro que isso é verdade. Mas vejam que nessa resposta que nós temos aqui, já no finalzinho, se diz assim, que seja um ponto de referência. O que é um ponto de referência? É um ponto onde você pode buscar orientações, um norte, né, que vai dar justamente segurança. Agora, um ponto de referência para os catecismos ou os compêndios que são preparados nas diversas regiões. Então, isso não significa que essa dimensão universal do catecismo era uma anulação da diversidade, né, da própria vivência da fé, aí como ele diz, nas diversas regiões. Então nós temos aí, né, tanto material, nós temos tantos subsídios, não é, que consideram, né, as condições até intelectuais das pessoas, a diversidade dos grupos da igreja e assim por diante. Isso é uma riqueza, isso é uma beleza. Agora, nós fazemos parte da igreja que é universal, não é uma igreja nacionalista, não é uma igreja regional, é uma igreja universal e, portanto, existe um nível onde todos nos encontramos e o nível é justamente o nível da fé, a fé em Jesus Cristo. O Jesus Cristo que se prega no Alasca não pode ser um Jesus Cristo diferente do que se prega no Brasil. Um Jesus Cristo que se prega entre as tribos indígenas não pode ser um Jesus Cristo diferente daquele que se prega nas universidades da Europa ou da Ásia ou assim por diante. Não é isso, né? Não são as culturas que definem o conteúdo da fé, mas as culturas que ajudam a dar elementos de como esse conteúdo pode ser expresso, né? É diferente. Então, não podemos confundir, né, a encarnação do Filho de Deus, né, a encarnação, o Verbo, né, que se fez carne, se fez homem, naturalmente, ali dentro de uma configuração também cultural, histórica, porém, não para restringir, mas para ser ponto de partida e alcançar a universalidade, sem dúvida. Então, podemos dizer, Jesus nasceu no povo judeu e, portanto, ele é considerado judeu? Sim, né? Ali específico, cultural, histórico, mas Jesus é homem e, portanto, não é essencialmente, né, como homem diferente do homem da Indochina ou dos Estados Unidos, ou sei lá o que, né? Então, não podemos pensar que não exista esse aspecto universal sem anular. Como diz essa própria resposta, que seja uma inspiração, né, que seja uma referência para aquilo que nas diversas regiões já estão sendo preparados. E aqui um ponto importante, né, que a gente tem que insistir, que a apresentação da doutrina deve ser bíblica. Né? Seja a Sagrada Escritura iluminada pela encarnação, ou seja, o Verbo que se fez carne. E litúrgica. E por isso que hoje se insiste muito, até recuperando aquilo que já é uma característica da iniciação cristã na comunidade primitiva, que é o aspecto mistagógico. Hoje também se fala muito isso. O que é a mistagogia? Então, a mistagogia, né, a palavra também de origem grega, que significa introduzir no mistério. Mistério, agô, conduzir. Conduzir para o mistério. E por isso que a catequese também precisa ser mistagógica. E uma das coisas fundamentais da mistagogia é a liturgia. Porque o que é a liturgia? E aí entramos nos sacramentos. A liturgia é a vivência
do contato com o mistério. E na nossa totalidade, né? Por isso que a liturgia, ela tem muitas dimensões, né? Nós temos a dimensão simbólica, nós temos a dimensão racional e assim por diante, né? São várias dimensões que estão ali presentes na vivência litúrgica. Então, por exemplo, não basta só que, vamos dizer, no encontro de catequese, a criança, o adolescente, o adulto, aprendam as orações tradicionais, Pai Nosso, Ave Maria, assim por diante. Mas a mistagogia, que tem que estar presente na catequese, deve favorecer uma experiência de oração e não simplesmente de informação de uma oração. Então, vamos dizer, se uma criança aprende Ave Maria, porque copiou 50 vezes no seu caderninho do catecismo, decorou, isso pode engessar a sua experiência de oração. Então, pensar que a oração é uma atividade intelectual, puramente. Ou seja, de escrever, de decorar, e de repetir, e de reproduzir racionalmente. Então, por exemplo, uma pessoa que tem dificuldade de memória, nesse princípio não vai nunca rezar. Mas a oração, ela não é simplesmente esse aspecto, de ter decorado algumas palavras. Mas o que seria, na perspectiva mistagógica, então o catequista, ao invés de passar como tarefa de casa, aprender Ave Maria, Pai Nosso, deveria rezar com os seus catequizandos. Ah, mas eles não sabem ainda. Sim, não sabem porque não rezam. E à medida que vão rezando, mesmo auxiliados por um subsídio, por um livreto, mas eles vão aprender a assimilar aquela fórmula rezando, não simplesmente como um exercício de sala de aula. Então isso precisa ter muito cuidado, porque, claro, não vamos criticar aqui, até para não cairmos em anacronismos, mas muitas vezes se ficou nessa questão de repetir para decorar e aprender, quando na verdade era vivenciar para assimilar e tornar sua também aquela oração, já que você faz parte de um corpo que reza aquela oração. Então isso é a mistagogia, introduzindo o mistério. Então você é introduzido no mistério, não é aprendendo uma oração, mas é aprendendo a rezar. E se aprende a rezar rezando, não é só repetindo uma forma. Pois bem, então aqui deve ser bíblica e litúrgica. Deve conter uma sã doutrina adaptada à vida atual dos cristãos. Olha aí. Então aquela crítica temerária, a crítica leviana de alguns, de rejeitar o catecismo, nem conheciam, ou se conheciam, também estavam com essa perspectiva muito preconceituosa, porque aqui diz uma sã doutrina, ou seja, uma doutrina coerente, verdadeira, sadia, não é qualquer opinião, e naturalmente adaptada à vida atual dos cristãos, é a necessidade, a necessidade de tornar compreensiva essa doutrina e também ter a resposta de adesão. Então, eu acredito que essa resposta é muito interessante, ela diz muito sobre a questão da necessidade de um catecismo, porque nós somos discípulos e o discípulo tem uma instrução, e essa instrução é a doutrina. Só que essa palavra, por culpa, e agora eu digo com todas as palavras, por culpa mesmo de eclesiásticos, essa palavra doutrina, ela virou quase que
um palavrão, não é? Doutrina? Que doutrina? Sim, doutrina. Jesus disse, ide pelo mundo e ensinai. Ensinar significa isso, né? Ou seja, é a doutrina, é aquilo próprio do discípulo, né? Então, da disciplina, né? Discípulo, disciplina, doutrina, tudo isso está muito relacionado. E, de novo, não é uma questão de um bloco, né? De ideias, de teorias. Não. Precisa ter justamente essa clareza para não cairmos no risco de fazermos críticas que não têm fundamento, sobretudo criticando, né, esse presente, né, essa dádiva que nós recebemos para nos ajudar a aprofundar a nossa fé. Por quê? Porque muitas vezes as pessoas elas não sabem dizer o que significa ser cristão católico. Às vezes cai numa generalidade, sou cristão. Sim, mas o que significa isso, né? É muito interessante quando a gente abre o Evangelho, já no capítulo 1 do Evangelho de São João, quando os discípulos de João Batista, olha, os discípulos, os que foram doutrinados por João Batista, ensinados, instruídos, eles ouvem João Batista dizer, eis aí o Cordeiro de Deus, eles seguem Jesus. E Jesus pergunta, o que vocês estão procurando? Mestre, onde moras? Mestre, se chama de mestre, então está procurando ensinamento. Onde moras? Aí Jesus diz, vinde e vede. E eles passaram o dia com Jesus, ou seja, aprendendo. Outro dia nós ouvimos, né, no próprio Evangelho, Jesus fazer o convite belíssimo, vinde a mim todos vós que estáis cansados, afatigados, aí sobrecarregados, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, essa necessidade de aprender, né, e aprender, né, conteúdos da fé, de novo aquilo que diz São Pedro na primeira carta, né, capítulo 3, versículo 15, dá razão à sua esperança, dá razão à sua fé, isso é fundamental. Porque tem muita gente por aí, eu sou cristão, eu sou católico, tenho muita fé, não sei o quê, mas às vezes falta o esclarecimento, né? O que significa dizer que professa a fé cristã, a fé católica. Não é qualquer credo, né? Qualquer crença, não é isso, mas é algo que tem uma identidade, porque tem consequências na vida, é isso. Não é simplesmente uma formalidade de pertencer a uma instituição, mas é porque tem consequências para a vida. Pois bem, então, desculpe, né, fazer uma exposição assim tão demorada, né, sobre essa resposta do cardeal, mas isso é importante para a gente não se perder, né, naquilo. E aí queríamos ainda lembrar uma coisa que o próprio catecismo nos diz, não é? A catequese, o que é a catequese? Né? Nós dissemos há pouco que a catequese é fazer ressoar. E fazer ressoar não é barulho, fazer ressoar é fazer com que uma voz, um ensinamento, ele passe, né? Perpasse, né? Se prolongue, né? Se alastre. Então, a catequese é uma educação da fé das crianças, dos jovens e dos adultos. Então, por muito tempo, e até algumas pessoas acham que a catequese é somente para criança, né? Ou para quem vai fazer a crisma, não sei o quê. Não! A catequese é um elemento permanente. Permanente. Né? Até uma pessoa que diz, não vou aprender mais nada. Não, mas é muito interessante, né? Eu acho tão bonito essa tradição dos pontífices, né, dos papas, que fazem a sua catequese semanal. Eu acho que muita gente já ouviu falar. Ou seja, a cada quarta-feira, o Papa, né, e atualmente o Papa Francisco, ele vai para a Praça de São Pedro, quando é tempo de muito frio, né, é feito lá na Sala Paulo VI, que é um grande auditório, e lá, diante de uma multidão, o Papa faz uma catequese. E essa sua catequese é a apresentação da doutrina. Até ele fez sobre a Eucaristia, né, sobre
a oração, enfim, né? É algo atual. E, portanto, ali não está somente um grupinho de crianças, né? Ah, vamos para a catequese do Papa, o Papa vai fazer. Não, ali também, ali é a multidão, né? Quem está? Então, as catequeses, nós temos as famosas catequeses, né, de Jerusalém, né, dos bispos, né, dos patriarcas, né, belíssima, né? Onde temos ali a instrução. E nós diríamos, não é assim, de um modo geral, como hoje também é urgente se fazer catequese, né? Nas nossas comunidades, né? Nos nossos grupos. Por isso que essa insistência, né, da iniciação cristã, da iniciação à vida cristã, também é para quem já foi batizado, para quem já é crismado, para quem já fez primeira comunhão, que já recebeu outros sacramentos. Né? Temos que descobrir formas novas e adequadas para que as pessoas sejam catequizadas, porque, como nós ouvimos aqui dos Atos dos Apóstolos, assiduidade ao ensinamento dos apóstolos. Isto é catequese, isto sustenta a igreja. Não é? E, portanto, isso é um grande desafio. Não é somente para catequistas, não é somente para catequizandos, não é somente para um grupo, não. Todo mundo, todo cristão católico precisa de um estado permanente de catequese, de aprofundamento da sua fé. Senão, não sabe por que crer, senão não sabe nem dizer por que crer. Então isso é uma necessidade. Por quê? Porque há consequências na vida. Não é simplesmente eu sei quais são os mandamentos, eu sei quais são os sacramentos, eu sei quais são não sei o quê. Não, é porque a fé tem uma incidência no meu jeito de ser, no meu jeito de me relacionar com os outros, de viver, de conviver. Né? Isso é motivado pela nossa fé. Então, a catequese é essa educação. Essa palavra educação também é muito interessante. Educare, né? Vem do latim, significa colocar no caminho. Não é simplesmente passar informações, né? Mas é colocar no caminho. E o caminho na Bíblia é muito importante, porque indica um procedimento, um comportamento, um jeito de ser. E de ser justamente na convivência, logo um jeito de conviver. Então é educar, não é simplesmente informar ou passar alguns conteúdos, mas colocar no caminho, não é? Colocar nessa perspectiva de crescimento. Não é? É uma ilusão, e muitas vezes se diz por aí, não é? Que não se deve, né, educar as pessoas, né, dentro de uma perspectiva religiosa, deixar a liberdade para a pessoa escolher não sei o quê. Isso é uma falácia, né? Isso é uma falta de compreensão de uma necessidade básica da pessoa. Então, se há, né, doutrinação, porque isso é uma doutrinação, olha lá, né, essa ideia de dizer que não se deve ensinar as pessoas, né, que não se deve impor às pessoas, né, que é uma outra falácia, né, conteúdo de fé, doutrinário, não sei o quê, mas isso não é outra coisa senão uma doutrinação perversa. Né? Então isso é uma doutrinação, né, é um ensinamento perverso, porque está enganando as pessoas, né? Dizendo, não, estou deixando você livre, né? Mas não está, você está também doutrinando e querendo convencer. Então, se há possibilidade no mundo, e até se garante no mundo, doutrinações perversas, então nós também temos direito de fazer a nossa parte, né? Também de ensinar os nossos filhos, de educar, né, as gerações, né, que também querem conhecer Jesus, conhecer o Evangelho, porque se outros podem fazer doutrinações perversas, porque nós também não podemos realizar esta missão que nos foi confiada. E, portanto, não é essa educação, esse colocar no caminho, né, como eu dizia, educar, colocar no caminho, a qual compreende especialmente o ensino da doutrina cristã, né, e esse ensino da doutrina cristã é essencialmente o Evangelho, dado em geral de maneira orgânica, né, organizada, não é simplesmente soltando assim,
né? Por isso que precisa ser sistemática, né? Metódica, sistemática, com o fim de iniciar na plenitude da vida cristã. Então vejam que é uma necessidade, né? É uma necessidade fundamental para a nossa vida, nós conhecermos, né, o conteúdo da nossa fé, Então, peço aí a Ivan para colocar o próximo slide. Pois bem, então, quais são os 4 pilares, né, aquilo que de fato, né, sustentam como conteúdo a doutrina da igreja? Então, a primeira coisa é a profissão da fé batismal. Então, o credo. O credo é vamos dizer, o conteúdo fundamental. Nós tivemos a oportunidade, né, de em alguns momentos, né, fazer muitas referências, né, à Trindade, à própria questão das características fundamentais da igreja. Então isso, né, tem o fundamento, né, a profissão da fé batismal, como a gente distinguiu. O sujeito de fé e o objeto de fé. Nós cremos e, portanto, há um objeto de fé, né, que é a Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas nós cremos como sujeito de fé, então por isso que cremos na igreja. Nós não cremos individualmente, mesmo que a nossa fé seja professada pessoal, né, em nome pessoal, mas pessoal significa que é aberto, relacionado com o corpo, né? Somos membros de um corpo. O segundo pilar são os sacramentos da fé, né? Isso que nós vamos ver, né, com os sacramentos, né? Que é a segunda grande seção do catecismo, e os sacramentos da fé, né? Os 7 sacramentos. Depois a vida de fé. Então o que é a vida de fé? A vida de fé são os mandamentos. Então vejam, nós cremos. Essa fé é alimentada com os sacramentos, com a graça de Deus, para que nós tenhamos atitudes. Aí entra o aspecto ético, moral, e aí os mandamentos, os 10 mandamentos, né? Nossa vida de fé. E por fim, a oração do crente por excelência, que é a oração do Pai Nosso, né? Que
de fato, nos foi dada como oração modelo, oração fundamental da nossa fé. Então, essa aqui seria, assim de um modo geral, a estrutura, né, nessas sessões, nessas grandes partes, essas 4 grandes partes do catecismo. Mas nós também temos 5 dimensões, ou seja, aquilo que perpassa todas essas 4 grandes partes. Então, a gente fala da profissão de fé batismal, mas considera essas 5 dimensões. Quais são essas 5 dimensões? Aí nós dizemos, né, vamos no sentido horário, então o querigma, o que é o querigma? O querigma é o anúncio, né, que aquilo depois, né, nós vamos também chamar mais aprofundado o anúncio como a catequese, mas esse anúncio. Então, há sempre a necessidade de anunciar a pessoa de Jesus Cristo. Até nas diretrizes que nós temos agora da Igreja do Brasil, da evangelização, então se insiste que o anúncio de Jesus Cristo não pode ser pressuposto. Em outras palavras, nós não podemos pensar, todo mundo já conhece Jesus, todo mundo já tem as coisas fundamentais sobre Jesus e o Evangelho. Agora vamos tratar, né, a partir daí. Não. As diretrizes insistem nisso. Não tomar como pressuposto a pessoa de Jesus, o anúncio da pessoa de Jesus. Então, mesmo que nós estejamos aqui fazendo uma catequese, vamos dizer, para adultos, né, que já participam da igreja, que já estão até engajados em algumas pastorais e em alguns grupos da igreja, supondo, não precisa mais anunciar, apresentar a pessoa de Jesus, vamos tratar de outras questões, né, do desenvolvimento, dos compromissos, não sei o quê. Não, de forma nenhuma. Então essa dimensão querigmática, ela é fundamental, ou seja, sem o anúncio da pessoa de Jesus, em qualquer fase de engajamento nosso, nós podemos cair numa dispersão, né? Então, isso não se supõe, não é possível prescindir desse aspecto, dessa dimensão fundamental que é o querigma. Depois, a liturgia. A liturgia também é uma dimensão, né, que perpassa tudo. Por isso que a gente não pode, como eu dizia, né, não vou repetir, fazer com que as crianças aprendam orações sem rezar. E a liturgia ajuda muito nisso, né? Então, a própria participação na liturgia. Então, por exemplo, mas a criança não entende, a criança não vai comungar. Para que a criança ir para a missa? Não, isso é um erro. Isto é, se ela está na preparação para a Eucaristia, então uma das melhores formas de se preparar, até mesmo ter a consciência, né? Ter a consciência, não, eu ainda não fiz a minha preparação, não cheguei àquele ponto de receber a comunhão. Mas está ali na missa, né? Está ali participando naquilo que é possível. Para quê? Para não ser uma coisa artificial o dia que vai receber a comunhão. Imagina a criança que vai, a primeira vez que ela vai à missa é o dia que ela vai receber a comunhão. Ou seja, como foi a vivência dos vários níveis, até para dizer que era necessária a preparação para chegar a receber a comunhão. Existem coisas absurdas, né, que prejudicam, né, do ponto de vista mistagógico, as crianças na sua preparação para a primeira comunhão, quando se faz aquela confusão de, porque a criança não pode receber a comunhão, aí vai distribuir uma hóstia que não é consagrada, vai distribuir um confeito, vai distribuir um pãozinho. Não, isso não tem fundamento nenhum. Não é, se quiser fazer um lanchinho com as crianças, se quiser fazer um momento de descontração, faz depois da missa. Ela leva lá para o salão, né, distribui lá, faz um lanche, ótimo. Chama até o padre se quiser. Mas durante a missa, isso é uma confusão. Aí
Não, mas as crianças ficam tudo ali, né, é como se fosse um complexo de culpa, né, dos adultos, sobretudo de catequistas e de outros que promovem esse tipo de absurdo. Não, porque as crianças ficam ali querendo, né, estão desejando receber, mas aí a gente tem que fazer alguma coisa, porque senão elas não querem mais. Não, e cadê a explicação? E cadê a catequese? E por que não trata isso também nos encontros de catequese? Você vê que é uma esquizofrenia. Então, aquilo que poderia ser um momento mistagógico, né, de ajudar a criança, no seu nível, evidentemente. Por que não vai receber ainda? Porque você está na preparação. É coerente. Não, mas aí pode ser que não queira ir mais, não sei o quê. For assim também, a criança não quer ir mais para a escola, aí não vai. Não, isso é uma certa irresponsabilidade. É uma ingenuidade, né? Vamos pela melhor hipótese, que é a ingenuidade de quem faz esse tipo de coisa. Na hora da comunhão, aí forma a fila das crianças que não fizeram a primeira comunhão para receber um pãozinho. O que é isso? Isso não existe. Porque se for assim, vai distribuir uma bolachinha, né, que até se comparar com o gosto é muito melhor do que uma hóstia. Né? Porque um biscoito recheado e uma hóstia, do ponto de vista do gosto, criança vai preferir o biscoito. Então daqui a pouco até as que fizeram a primeira comunhão vão querer para a fila do biscoito, né? Isso eu estou dizendo porque já é um absurdo porque transgride a fé da igreja, prejudica a compreensão das crianças e é um abuso litúrgico. Isso não se permite. Esse tipo de enrolada, né? Porque isso é uma enrolada, você está enganando as crianças. Isso não ajuda. Não é assim que a gente vai atrair, não é assim que a gente vai ajudar a crescer, até mesmo a distinguir os momentos de preparação. Depois, uma outra coisa absurda, isso também é um absurdo na catequese e confunde a cabeça, sobretudo das crianças, é fazer uma história de uma ceia, com suco de uva, com pãozinho, com oração, com não sei o quê. Isso não é católico, não é católico. A nossa ceia, ou é ceia eucarística, ou é jantar, ou é almoço, ou é lanche, ou é outra coisa. Mas não existe esse tipo de liturgia. Isso é uma invenção, né, muito de mau gosto e pouco fundamentada na própria Escritura. Porque, como eu disse, se quiser fazer uma confraternização, que chame confraternização, mas que não chame de ser, vamos fazer a última ceia, vamos não sei o quê. Isso confunde a cabeça das crianças. Confunde e muito menos distribuir partículas que não são consagradas para as crianças saberem qual é o gosto. Isso é uma loucura, né? Vamos aí pela melhor hipótese, de ignorância, né? Quem faz isso faz por ignorância, mas precisa despertar. Porque se um catequista faz isso, então ele precisa de uma boa catequese. E se ainda um padre orienta isso, aí ele precisa também voltar para estudar liturgia, né? Para estudar as coisas da igreja católica. Né? Porque em outras comunidades eclesiais pode ser que aquela configuração, né, de distribuir suco de uva com pãozinho, com não sei o que, tem algum sentido. Mas para nós não tem, porque confunde. E cria até competição, né? Porque se uma criança toma um copo de suco de uva e um pãozinho, né, e só porque fez uma oração, só porque foi no momento da catequese, e aí, o que é que ela vai querer? Ela vai querer só aquilo. Não, porque aquela hóstia tão sem graça, não é? E ainda quando não recebe sobre as duas espécies, não, eu quero um copo de suco, que é melhor. Isso é uma confusão. E muitas vezes nós somos culpados disso, né? Por falta de catequese. Ou seja, o catequista que não é catequizado. Tem até boa vontade, mas não é catequizado. E aí é como disse Jesus a Pilatos, quem me entregou a ti tem a culpa maior, né? E de fato, né? Quem
faz esse tipo de coisas, então é mais responsabilizado. Pois bem, vamos agora só ver essa estrutura rapidamente para terminar, né? Não entramos nos sacramentos especificamente, mas na próxima semana, né, porque eu senti necessidade que a gente tivesse uma introdução, né, ao catecismo e depois retomar. Então, vamos ver, sim, ainda dizendo, né, a liturgia, depois a martiria, né? Eu estou usando essas palavras mais clássicas, que quer dizer o testemunho. Então, à medida que você vai aprofundando, assimilando os conteúdos da fé, esses 4 pilares, você também precisa dar testemunho, até mesmo que está assimilando isso. A outra dimensão que a gente colocou aqui é a diaconia. A diaconia é o serviço, né? Então, a caridade efetiva, né? O compromisso nas várias áreas da sociedade. Então, isso de fato é fundamentado naquilo que nós cremos. Então, quando você está ali engajado, até mesmo por uma melhoria social, econômica, uma melhoria de condições de vida e tudo isso, porque você é cristão, ali tem uma doutrina que sustenta isso, né? Eu chamo até a doutrina social da igreja. Não é uma inspiração simplesmente de uma ideologia política. E aí também está a ignorância. Então, tantas pessoas, né, que se dizem comprometidas, né, com a transformação da sociedade por causa da sua fé cristã, mas não conhece a doutrina. Não conhece. Conhece o manifesto do Partido Comunista, conhece as ideologias de partido A, B e C, né? Até tem aquilo como se fosse uma doutrina, como se fosse, não, é uma doutrina, porque essas ideologias elas são tentativas de substituir religião, então elas têm resposta para tudo, e portanto é uma doutrina, não uma ideologia de um partido, e sobretudo dos considerados partidos ateus, são verdadeiras doutrinas. É um catecismo onde os seus partidários assimilam e vivem aquilo. Né? Eu não sei por que se escandalizam quando nós falamos da nossa doutrina, da necessidade de sabermos a nossa doutrina, né? As expressões da nossa fé, porque é um catecismo. Portanto, é uma coisa muito estranha quando há esse espanto, né? Para que uma doutrina, para que e assim por diante. Depois, a koinonia, que é a comunhão, né? Nós vimos ali que tem uma necessidade, de fato, de criar, né? Comunhão, favorecer a comunhão. E tudo isso está de acordo com aquilo que nós cremos, né? Bom, agora vamos ver essas 4 partes, né, do catecismo. Como eu disse, né, eu estou tentando finalizar, né, mas vamos lá. Então, a primeira parte, né, que são esses pilares. Então, a profissão de fé. O que a igreja crê? Né? Então, se você diz que é cristão católico, você precisa saber qual é a fé da igreja. Porque existem muitas pessoas dizendo que são católicas, mas a sua fé, a sua compreensão de mundo, de tudo, não tem nada a ver com a igreja católica. Não tem nada a ver com a fé católica. Aí a pessoa, não, mas qual é o problema, o importante? Não, não é questão de problema. É questão de engano. A pessoa está enganada. E está se enganando. E quem sabe se ela tivesse uma compreensão melhor da sua fé, até iria viver melhor a sua fé. Ou iria optar por um outro caminho. Então aqui, nessa primeira parte, né, se apresenta o credo, né? Ou seja, aquilo que é a expressão da nossa fé. Vamos ver agora a segunda parte, né, que nós vamos aprofundar, como já foi dito nas próximas vezes, os sacramentos da fé. Então, primeira parte, o que a igreja crê, a segunda parte, o que a igreja celebra. E aí tem um princípio já antiquíssimo, muito tradicional, que é assim: nós rezamos o que cremos, lex orandi, a lei da oração, lex credendi, é a lei da fé. Então, nós cremos, e porque cremos, nós expressamos na nossa oração. Então, qual é a primeira afirmação do credo? Creio em Deus Pai, né, Todo-Poderoso, Criador. Por isso que nós rezamos
Pai Nosso. Entende? Então, se nós não acreditássemos que Deus é Pai, não teria sentido rezar na oração, a oração do Pai Nosso. Então é isso, né? Essa expressão da fé. Né? Nós professamos a fé e rezamos a fé. Portanto, os sacramentos da fé, e ali nós temos todas os 7 sacramentos e as ações litúrgicas da igreja. Depois, na terceira parte, né? A vida de fé. Então, o que a igreja vive. Então, dizer que doutrina não tem nada a ver com compromisso, com vivência, com não sei o quê, é de gente que não conhece. Infelizmente, a gente tem que dizer com todas as palavras. Uma pessoa que diz, para que estudar a doutrina? Vamos para o compromisso, vamos ajudar as pessoas, mas o que é que entende por doutrina? Então, a vida de fé. Veja, estamos no catecismo. E o que é a vida de fé? O que é que a igreja vive? A igreja vive a partir daquilo que a Sagrada Escritura, a revelação, tudo isso vai nos ensinando como parâmetro, como regra de vida, como princípio de vida e assim por diante. E nós temos ali, por excelência, os mandamentos. Depois, assim, eu estou falando muito rápido, né? Mas vamos terminar. E a quarta parte, né? A oração na vida da fé. Então isso é importante também, o que a igreja ora. Né? Vimos que se distingue, na segunda parte, os sacramentos, desse momento também da oração, que é muito interessante, onde se fala da oração do Pai Nosso, né? A oração cristã, introdução geral à oração do Pai Nosso como modelo referencial. Então, a oração do Pai Nosso não é simplesmente uma fórmula, mas uma forma de rezar. Né? Há uma diferença. Não nos aprisiona, mas pelo contrário, nos estimula. E trata do sentido da importância da oração na vida dos crentes, da igreja, e em breve comentário sobre os 7 pedidos da oração. Então isso também é muito interessante. E por fim, quais são as fontes da doutrina? Né? Quais são as fontes desse compêndio da doutrina da igreja, daquilo que nós cremos, e porque cremos nós rezamos, e porque nós rezamos nós vivemos. Então isso é fundamental, veja esse espaço, né? E claro que aqui é apresentado de forma didática, mas estão muito relacionados, por isso aquelas dimensões que estão presentes em todos os pilares. Então, a Sagrada Escritura, primeira fonte. Então, alguém que rejeita o catecismo, está rejeitando a própria Sagrada Escritura. Aí diz, não, mas não tem nada a ver. Sim, não tem nada a ver, é conversa para quem não quer aprofundar. Né? Vamos ver o que tem a ver. Então, se você pega o catecismo, né? Você pega o catecismo da primeira página, e isso eu digo sem medo, da primeira página à última, você tem citações bíblicas. Então, é a Sagrada Escritura. A tradição, seja que essa dinâmica do anúncio, tanto a tradição ocidental, né, que diz respeito mais à nossa realidade, como também a oriental, né, porque nós sabemos que a igreja é universal. A liturgia, também a liturgia. Tanto que a palavra de Deus, a Escritura, sobretudo no Novo Testamento, também se pode dizer do Antigo Testamento, muitos textos, sobretudo hinos cristológicos e assim por diante, eles não nasceram na escrivaninha dos escritores, mas eles nasceram na liturgia. Foi a liturgia que gerou também muitas partes da Escritura e, portanto, da doutrina. O magistério, esse ensinamento da igreja. Vejam, a assiduidade aos ensinamentos dos apóstolos e o magistério da igreja, nessa sucessão apostólica, nós vimos também, da igreja é una, santa, católica e apostólica. O direito canônico. O direito canônico, que também é visto com muito preconceito por aí, sobretudo de quem não sabe o que é e não conhece, não é só direito canônico, a lei, né? Parece reação de adolescente, né? Que diante de uma norma, tem que ser contrário, né? Porque ainda não amadureceu. Depois vai ver que é importante, né? A norma é importante,
porque ela nos ajuda a assimilar valores. Então, o direito canônico, até o princípio do direito canônico é a salvação das almas. Não é a punição das pessoas, mas a salvação das almas. E também temos, não é, como páginas encarnadas do Evangelho, a vida e os ensinamentos dos santos. Então isso é uma beleza, né? Então essas são as fontes da nossa doutrina, do que nós acreditamos, e como dizemos, né, depois que renovamos as promessas do batismo, esta é a fé que nos une na mesma igreja, da qual nós fazemos parte. Eis a razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Então, é isso, né? Esta é a fé que nós professamos, razão da nossa alegria em Cristo nosso Senhor. Pois bem, então, eu agradeço aí a todos vocês, né, que nessa 1h15 estiveram aqui conosco. Próxima semana a gente vai entrar especificamente, né, nos sacramentos, né, considerando aquela classificação do catecismo, né? Os sacramentos da iniciação cristã, 3 sacramentos, depois 2 sacramentos de cura, 5, e depois 2 sacramentos de serviço, que são os sacramentos do matrimônio e da ordem. Então desejo a todos vocês uma boa noite, o meu muito obrigado, e que Deus abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até a próxima quarta, se Deus quiser. Pelo batismo numa pia batismal, o cristão se sente livre do pecado original e começa a fazer parte dos que seguem a doutrina de Jesus. Confirmação é sinal de adesão, o cristão se compromete com a sua religião e mergulha mais a fundo no mistério sem igual da vocação. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio do Senhor Jesus. E quando a gente tem saudade do Senhor, todo mundo se reúne para partir o pão do amor, e naquela Eucaristia se partilha o corpo e sangue de Jesus. Mas como a gente permanece pecador, de repente a gente sente que caiu em desamor, se arrepende novamente, penitente vai pedir perdão ao Pai. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, eucaristia, penitência, unção dos enfermos, sim Senhor, ordenação, compromisso de servir e matrimônio do Senhor Jesus. Mas há espinhos no caminho do viver, e entre eles a doença que nos pode arrefecer, e é por isso que rezamos com aqueles que se encontram a sofrer. Se todo mundo tem a sua vocação, há quem ouça o chamado de viver por seus irmãos, e o Senhor então ordena que liderem o seu povo para o céu. Os sacramentos são 7: batismo, confirmação, eucaristia, penitência,